A paz do Senhor, Deus abençoe a você que está vendo esse vídeo. Nessa tarde eu quero trazer uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo e que ainda não sabem o motivo pelo qual nós devemos ter Jesus na nossa vida. Por qual motivo que chegam muitas pessoas e convidam você a aceitar Jesus, convida você a mudar de vida. Por qual motivo as pessoas fazem isso e por qual motivo você deve aceitar? Amém? E agora aqui em João 3,16 eu irei ler uma palavra que diz desta maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus ele amou tanto o mundo, e o mundo ele se refere às pessoas, e ele enviou Jesus para salvar estas pessoas, porque estavam todos perdidos. Porque todos, a Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, que Deus viu que o coração do homem, desde a sua meninice, se inclina para o mal. E Deus queria novamente resgatar o ser humano para perto dele. E o que Deus fez primeiramente? Deus enviou a lei. Então Deus enviou aquela lei que estava ali nos mandamentos, dizendo: não matarás, não roubarás. Mas isso não transformava o homem por dentro. E Deus queria a transformação do homem por dentro. E é o que acontece, que para o homem ser transformado por dentro, ele necessita do Espírito Santo de Deus dentro do coração dele. E aquele Espírito ainda não tinha sido derramado nas pessoas. Por isso que Jesus estava prometendo para os discípulos: eu vou, mas não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Consolador da parte do meu Pai. E ele vos ensinará em todo o caminho, em toda a verdade. E ele disse: se eu não for, o Consolador não vem. Então Jesus veio para morrer por nós e para, depois da sua morte, enviar o Consolador para a sua alma. Então talvez, se ainda você sente um vazio na sua alma, se você sente uma tristeza, se você sente que está faltando algo, é porque você está necessitado do Espírito Consolador, que é enviado da parte de Deus, da parte do Pai. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, aqui no livro de Atos 2:37. E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo não é quando você crê em Jesus, não. O dom do Espírito Santo, como aqui o apóstolo nos ensinou, é quando se arrepende dos pecados e é batizado. E aí você recebe o dom do Espírito Santo. Aí você recebe a transformação por dentro. Aí você começa a ser uma nova criatura. E esse Espírito, quando ele chega dentro do coração da pessoa, ele faz uma transformação e ele tem frutos, ele tem sinais a qual ele está ali dentro daquela pessoa. Existem os dons e existem os frutos. E os frutos são os sinais de que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, ao qual vai dizer no livro de Gálatas, que é o amor, a comunhão, a benignidade, a fraternidade, o domínio próprio. Então esses são os frutos do Espírito Santo na vida da pessoa. Para saber, porque quando Deus está dentro do coração da pessoa, aquela pessoa não pode ser arrogante, aquela pessoa não pode ser bruta, não pode ser caluniadora, não pode ser intemperante. A pessoa tem que ser temperada, tem que saber como responder às pessoas com calma, com amor. Porque se responder com arrogância, ou o Espírito se afasta de você, ou é porque você nunca teve ele. Mas se você tem o Espírito Santo, você sabe como responder, cada um como convém.
Por isso que Jesus disse, se alguém te bater na direita, oferece também a esquerda. Porque ele sabia, agora para vocês não é possível isso. Porque vocês ainda não têm o Espírito Santo. É por isso que talvez você que está me ouvindo já ouviu essa palavra e diz, não, se alguém me bater à direita, eu faço é bater também nele. Porque ainda o Espírito de Deus ainda não está no seu coração. Mas você precisa receber ele. Nós precisamos dele, irmãos. E não é fácil, é uma luta, é um esforço. Você precisa se esforçar para ter ele. Olha só, os discípulos de Jesus estavam pescando. Estavam ali ganhando o dinheiro deles. E Jesus disse, ó, larga o que vocês estão fazendo e segue-me. E aí foi lá, eles seguiram Jesus. Levi estava na coleteria de impostos. E ali ele ganhava um bom dinheiro. E Jesus, segue-me. E ele largou tudo e seguiu. Então, para ter este espírito não é fácil. Não é de qualquer forma. Você precisa se esforçar. Você precisa tomar decisões na sua vida. Você precisa entregar a sua alma a Jesus, como aqui a gente acabou de ler novamente. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E ele não está falando com criança não. Se você foi batizado quando era criança, é necessário que você se batize novamente. Porque até o próprio Jesus não foi batizado como criança. Jesus tinha 30 anos quando foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Então, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E compartilhe esse vídeo para alguém que ainda não aceitou Jesus, alguém que ainda não entregou a sua alma para Jesus. Talvez aquela pessoa que você prega e diz, eu tenho Jesus no coração. Amém por você ter Jesus no coração. Mas lá em Romanos 10:10 fala que com o coração se crê para a justiça e com os lábios se faz confissão para a salvação. Então existe a crença no coração que é importante, mas existe a confissão que é feita pela boca e pelas atitudes e pelas obras. E esta é a segunda metade. Crer no coração é metade e confessar ele com os lábios é a outra metade. Amém? Então Deus abençoe e até a próxima.